pela Inconfidência, Prosa de Mulher. Apresentação Débora Rajão. Hoje, nosso Prosa de Mulher terá como tema Saúde da Mulher versus Atividade Física. E a gente tem o prazer de receber aqui a Vitória Goulart, que é fisioterapeuta, mestre e doutora em Saúde da Mulher pela Faculdade de Medicina da UFMG. É especialista em saúde cardiovascular e em gestão pública. É também palestrante nas áreas de saúde da mulher e saúde ocupacional. Autora do artigo Desenvolvimento Intelectual e Inteligência Interpessoal, que compõem o livro Damas de Ouro, a Inteligência Feminina em Ação. É também idealizadora e criadora do projeto Mães em Movimento, que tem como filosofia a promoção da saúde, o bem-estar e restabelecimento da autoestima da mulher em todas as fases da vida, por meio de palestras educativas e atividades físicas que envolvem a mãe, mulher e sua família. Boa tarde, Vitória. Boa Seja tarde. Bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem, e você? É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada. E também com a gente a Graziele Figueira dos Santos, que é profissional de educação física, graduada pelo Centro Universitário aqui de Belo Horizonte, que é o UniBH, há 13 anos. Ela é especializada em atendimento personalizado com ênfase no treinamento de força, resistência e treinamento funcional. Especialista em saúde da mulher e cuidados de grupos especiais como gestante e obesidade. Membro do projeto Mães em Movimento, que tem como filosofia a promoção da saúde, bem-estar e restabelecimento da autoestima da mulher em todas as fases da vida, por meio de palestras educativas e atividades físicas que envolvem a mãe, a mulher e também a família. Boa tarde, Graziele, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Então, a gente sabe que hoje em dia, gente, para ter saúde é preciso se movimentar, não é verdade? Exatamente. Então, vamos começar. Quem vai começar falando com a gente pode ser você, Vitória. Claro. Sobre o que a mulher deve estar atenta para conseguir, manter a sua saúde em equilíbrio. Primeiramente, obrigada. A gente que agradece. A mulher, ela deve estar atenta especialmente ao seu tempo. A gente tem que saber ter disciplina para dividir o tempo em todas as atividades diárias que a gente tem que fazer, cuidar da família, especialmente quando tem filhos, trabalho, lazer, saúde. Então, são muitos afazeres, durante todo o tempo, todo o dia. Então, tendo disciplina, sabendo dividir essas horas, de maneira tranquila, a mulher consegue fazer tudo que ela precisa para o seu bem-estar. Que é cuidar da saúde, dividir o tempo para fazer algum tipo de atividade física, preparar a sua alimentação, Quando a gente prepara antes, a gente consegue levar para o caminho mais saudável. A gente faz as coisas na correria, a gente muitas vezes não consegue. E ter aquele tempo para o filho, para a família, para o trabalho. Então, o tempo ele é muito corrido. Então, eu acho que é muito importante a mulher ficar atenta a essa divisão do tempo durante o dia. Então, dessa forma, ela consegue manipular o seu dia a dia de forma mais tranquila. Agora, e com relação às atividades físicas, conversando então com a Graziele. Isso. A mulher em geral, o ser humano, Ele ser tem humano. que ter atividade física na vida dele como se fosse uma atividade diária mesmo, Eu falo que a atividade física é uma coisa que muita gente não gosta, assim, de fazer. Mas eu falo que é como se fosse um remédio preventivo, não é verdade? Com certeza. Eu acho que a gente tem um espaço para trabalhar, para estudar e tal, e a gente tem que encarar a atividade física como parte integrante do dia a dia. Ela faz parte, ou 2 vezes na semana, ou 3 vezes, ou 4 vezes, porque é direito de cada um fazer da forma que achar melhor, Mas é importante ter, a gente tem que ter o tempo de fazer o exercício, assim como a gente toma café da manhã, como a gente trabalha, como a gente leva o filho na escola. Pois é, a gente sabe que tem muitas mulheres que às vezes não têm acesso, a uma academia, às vezes não tem tempo. O que elas podem fazer no dia a dia delas para que possa, assim, se manterem em atividade, às vezes sem tempo, sem mesmo ir, às vezes, numa academia? O que vocês sugerem, assim, como é uma atividade, para manter a vitalidade muscular? Hoje em dia... eu digo também, assim,
para que a pessoa se mantenha ágil, né? Consiga subir e descer escadas. O que você sugere assim, como alternativa para quem não pode frequentar uma academia, por vários motivos? Tá. Hoje a atividade física, hoje já caiu por terra esse negócio, não tem condições de fazer, né? A gente tem várias academias da cidade espalhadas, várias praças, parques, a gente pode fazer uma caminhada, pode iniciar um treinamento de corrida, ou pode usar a academia da cidade mesmo, nas praças tem os aparelhos que a prefeitura disponibiliza, né? Então você vai ali, dedica 15, 20 minutos inicialmente, depois você pode ir aumentando isso, porque o corpo ele vai te pedir esse aumento. Com o passar do tempo, você inicia 15 minutos por dia, 20 minutos por dia, e com o passar do tempo você vai tendo essa necessidade de aumentar. O corpo pede para fazer mais exercício. A gente é uma máquina, a gente tem que trabalhar. Se ela ficar paradinha, ela vai enferrujar. E aí, você disse aí que 15 minutos por dia já seriam, por exemplo, suficientes, Vitória? Na sua opinião? Na verdade, a atividade física, ela requer, né, para a gente ter os benefícios do exercício físico, ele requer um tempo mínimo, né? 15 minutos seria bom, mas a atividade física, ela requer um tempo maior, né? Qual que seria o mínimo, assim, que serviria como remédio preventivo? Especialmente, tem, por exemplo, 150 minutos por semana de atividade física aeróbica, uma caminhada ou mesmo uma corrida, é o ideal. Então, a gente coloca 50 minutos de atividades físicas diárias, se não ter como fazer diariamente, de 3 a 4 vezes na semana. Né? Então, isso aí para uma caminhada, para uma corrida. Caminhada, uma corrida, e só o aeróbico, né? Mas já se sabe que o trabalho muscular, o trabalho de fortalecimento muscular, ele é fundamental, especialmente para o indivíduo, né? Para a mulher, qualquer pessoa, não ter lesões nessa caminhada ou nessa corrida. Pois é, e a gente sabe que esse trabalho que você está falando do muscular é só com musculação, é só puxando ferro, não é? Ou não? Não mesmo. O que é, então? Quais as opções? Você, inclusive, a gente tem opções de trabalhar com o peso do próprio corpo. Com atividades, o treinamento funcional e atividades em casa mesmo. É fazer agachamentos, é fazer puxadas, levantar. Prancha a prancha é ótimo para ajudar a fortalecer uma musculatura que a gente briga muito e assim, a gente luta muito por ela, que é a barriga e a lombar. Então, a gente chama isso de core, né? A gente tendo essa musculatura abdominal fortalecida, ela é fundamental para ajudar a ganhar massa musculares em outras partes do corpo também. Como assim? Então, exercícios de agachamento, exercícios de saltar, exercícios de deslocamento, são exercícios que você pode fazer em casa se você tiver um espaço. Não precisa nem ser um espaço muito grande para isso. Só que você precisa de uma ajuda de um profissional, porque quando eu falo aqui, é agachar, não é simplesmente ir lá e sentar numa cadeira, né? Então, a gente precisa, assim, de um auxílio. Hoje em dia, você busca muita coisa na internet. Mas é sempre bom você procurar um profissional para poder te orientar. Não que você não vá poder fazer sozinho, você pode fazer sozinho sim. Mas procurar da melhor forma possível, você ter consciência corporal para poder fazer, né? Pois é, quem, por exemplo, está querendo perder peso, né? A gente está até no final do ano, né? Todo mundo que daqui a pouquinho... Está prometendo que 2017 vai começar firme, né? Todo mundo faz aquela promessinha básica, em 2017 eu vou emagrecer, eu vou perder peso e acaba às vezes enrolando, mas assim, o que dá para poder assim perder ainda um pezinho para as festas, agora não está em cima quase, né? Em 15 dias acho que não é possível, né? Conseguir perder ou perde um pouquinho, uns 2 quilinhos, talvez consiga, não consiga? Ainda dá tempo, digo assim, se a pessoa pegar firme todo dia, correndo. Atividade física por si só é difícil, não porque resolve, ela né? tem que ser aliada a uma nutrição, né? Então, assim, o tempo, ele é fundamental para o organismo, para o corpo processar aquela informação também. E essas dietas, né, em 2 semanas, essas dietas radicais, essas corridas radicais, geralmente traz malefícios. É verdade que, por exemplo, uma pessoa que quer perder peso, não adianta ela ficar só na academia, que dizem que 85% é alimentação e 15% é exercício físico. Tem a ver isso ou não? Porque eu já ouvi
essa máxima aí, que 85% para perder peso seria a alimentação, fechando a boca, fazendo uma alimentação, uma reeducação alimentar. Olha. E os outros 15 seriam através da atividade física. É mais ou menos isso ou não, a minha conta? O que eu ouvi, né? Há pesquisas, há evidências científicas, acredita-se que agora a gente precisa de uma integração maior, né? Porque você deixar só 15% para atividade física, há evidência científica não, eu não estou dizendo assim, que é 15% da atividade física menos, que né? entraria para ajudar no processo de emagrecimento. Mas tem que uma integração maior. Acho que essa porcentagem, às vezes, dos 85%, ela pode ser reduzida um pouco, né? Porque como que você acha que seria, então, assim, para as pessoas terem noção do que elas precisam investir, entendeu? Qual a porcentagem que seria investir numa reeducação na alimentação e qual a porcentagem que seria investir em educação física, em atividades físicas, aliás? Sim. Na verdade, se a pessoa for escolher, né, eu vou fazer atividade física e alimentação, ela tem que fazer as duas coisas juntas. Vamos falar de 50% e 50%, por quê? O organismo, quando você faz atividade física aliada a uma dieta balanceada, você evita flacidez, né? Você perde a gordura, mas com atividade física supervisionada, fortalecimento muscular adequado, você não deixa a flacidez tomar conta do seu organismo de determinada forma. Ao passo, se você investe muito em dietas reduzidas, você pode ter esse comprometimento da pele, de toda a musculatura. E fora que o exercício físico, ele vai te promover saúde, né? Não vai te isentar de doença, mas vai diminuir bastante, especialmente as doenças cardiovasculares. Pois é, muitas, pode falar. Eu sei que assim, quem está querendo mudar a vida, né? Eu quero 2017 começar a fazer uma atividade física e tal. A primeira coisa, antes de se pensar na dieta, se pensar na atividade física, é no planejamento. A pessoa tem que planejar o que ela vai enfrentar daqui para frente. Isso. É importante, porque a gente fazer uma análise dos hábitos. A gente adquire hábitos até 30 anos. Depois dos 30 anos, a gente convive com os hábitos que a gente adquiriu. E a disciplina é difícil, né? Exatamente, porque a atividade física, ela traz benefícios se ela tiver uma regularidade. Então, se a pessoa for disciplinada, se ela realmente se propôs a fazer 2 vezes na semana que seja, mas ela vai lá e faz as 2 vezes, esse benefício ele vem ao longo de um tempo. Ele não é um benefício da semana, do dia. Não adianta eu ir lá e correr 10 quilômetros num dia e depois ficar 3 dias parados. Esse benefício, a gente tem que pensar num planejamento. São 4 semanas, são 8 semanas, mas a gente tem que pensar no hábito. Eu falo de reeducação alimentar é importante. Porque a dieta é o seguinte, quando você parar de fazer a dieta, o seu organismo vai voltar a ter os hábitos. Então a gente tem que pensar no hábito e não numa dieta. Porque essa dieta, ela pode ser comprometida. Quando você acaba a dieta, pronto, eu estou liberada. Então eu tenho um chocolatezinho, eu posso voltar para o meu refrigerante. E aí? Aí você não vai conseguir seus objetivos. Gente, mas eu fico vendo, é tão chato também a gente ter que passar uma vida inteira sem poder comer as coisas gostosas, né? Não. Mas a gente pode comer tudo. Eu sou contra falar que a gente não pode. Um pouquinho. Exatamente, a gente pode, bom, né? a gente come até. Só que a gente tem uma rotina de atividade física. A gente também não pode pensar em passar uma vida inteira comendo bolo de chocolate. Não. Mas a gente tem que tentar contrabalancear isso. Por isso que eu falo que o planejamento, às vezes, ele é mais importante. Pois é. E quem gosta, de atividade física, qual opção? Mas há um ser humano que alguma coisa ele vai gostar de fazer. Ou pelo menos uma caminhada, né? Uma caminhada. E assim, eu acho, a pessoa fala, eu não gosto, mas ela não experimenta. E quando ela começa, às vezes ela até descobre ela vai naquilo. Descobrir exatamente naquele momento. Exatamente. Então, é por isso que eu falo que esse planejamento, ou tentar, olha, eu não sirvo para saltar, eu nunca saltei. Então, eu vou tentar andar mais rápido. Não, eu vou tentar uma bicicleta, tentar fazer alguma coisa. Pois é, e a atividade física, né, quando ela
qual que é a importância dela, assim, que eu digo, para manter todo o equilíbrio da saúde? Porque a gente sabe que quando a gente pratica atividade física, a gente libera endorfina, vários neurotransmissores, né? Então, assim, aí pode, inclusive acaba, até eleva a sua autoestima. Você pode, chega na academia, achando que você tá gordinha. Acabou de fazer suas atividades, você olha no espelho e fala, você já acha que você já até emagreceu, na verdade. Aumenta, assim, a sua autoestima, né? Com certeza. E aí, qual que é a importância, então? Assim, como é que funciona esses neurotransmissores? Por que eles são ativados aí com a educação com a atividade física? Sim, foi daí mesmo, dessa ideia que você falou agora, que a gente desenvolveu, inclusive, esse projeto de Mães em Movimento. Ah, legal. Fala pra gente. Então, porque você falou nesse assunto, eu associei. O que acontece? A mulher, depois que ela tem filho, ela está exatamente com tudo modificado, inclusive o psicológico e o físico, né? Como você falou, atividade física, ela permite esse boom, né, de hormônios, de neurotransmissores. É um benefício da atividade física pós-parto, né? Daí que surgiu esse projeto, que a mãe, ela tem a possibilidade de fazer atividade física junto com o seu filho a partir de 40 dias de vida, com liberação médica, né? Se a mãe não teve nenhum problema pós-parto, a mãe tem a oportunidade de levar a criança no carrinho de bebê ou no sling, né? Que é aquelas aparelhos que a mãe consegue colocar o bebê junto com ela para fazer atividade física. Então, isso permite o quê? Um controle do peso, uma elevação da autoestima, exatamente por essa liberação hormonal. A mãe, no pós-parto, a mulher, ela fica cerca de 1 ano com alteração hormonal ainda, relacionada à gravidez. Então, por isso, a gente observa as depressões pós-parto, né? Então, a atividade física, ajuda, esse aumento da frequência cardíaca, ela permite essa liberação desses hormônios da tristeza, vamos falar assim. E ainda vai estar ensinando o bebê já a praticar, o hábito da atividade que legal física, isso. né? Como é que funciona esse projeto? Quem vai falar pra gente? Pode falar. Uma criança que ela cresce vendo a mãe praticar atividade física, isso vai ser uma coisa tão natural na vida dela que quando você propor um futebol, quando você propor um jogo coletivo, vai ser muito natural para ele, vai achar que aquilo ali faz parte da vida, né? Com isso, a gente tem a ideia de formar cidadãos melhores. Com certeza. Né? Pessoas saudáveis, com certeza, vai estar preocupado em manter um planeta melhor, né? Do que o que a gente está tendo por aí hoje. O projeto, ele foi importante para isso, para resgatar essa autoestima da mulher. E principalmente para mostrar que a mulher pode fazer, deve fazer sem culpa. Porque quando a mulher vira mãe, ela quer só cuidar do filho, eu não posso isso, eu tenho família. A mulher, quando ela... a mulher no contexto familiar, né, ela tem que ser a chefe da família, senão é de pôr o dinheiro. Hoje mudou muito, né? Hoje até a mulher põe o dinheiro dentro de casa, mas ela fica com toda essa obrigação e ela já tem um desequilíbrio hormonal que vem da gestação e é uma sobrecarga muito grande. Então, a atividade física ajuda a aliviar um pouco esse processo. O fato dela poder fazer atividade física com a criança já como que a gente pode dizer, conforta ela de alguma forma, estreita a relação, com certeza. O nível, dependendo, a atividade física ela tem que ser numa intensidade moderada, claro, ninguém está falando para a mãe ganhar o filho virar uma atleta, né? Não vai correr uma maratona, mas esse controle hormonal ajuda na amamentação. A mãe, hoje, a mulher, quando ela fica sabendo que ela é gestante, mesmo ela sedentária, ela pode fazer atividade física. Esse é um ponto também. Hoje, antigamente, era um estado mágico, né? Era um estado que não podia se tocar, né? A mãe tinha que ficar só confortável, só comer coisas que ela gostava, e não sei o que, porque estava grávida. Hoje em dia, não. Esse trabalho faz parte para ela ter até um bebê parto saudável. Tranquilo, né? Mais ter saudável. Um parto tranquilo, um parto natural, né? Então, é muito importante. A gente, na verdade, trabalha com a prevenção da saúde mesmo, né? A gente quer manter pessoas saudáveis.
Então, é bem E aí, interessante vocês, como é que funciona? Que eu quero dizer assim, no caso, as mulheres, vocês têm esse projeto, são várias mulheres que praticam atividade no espaço que vocês têm, é isso? A gente tem um espaço, chama Espaço Mães em Movimento, e a gente tem atividades lá todos os dias da semana. E o que acontece? Quais atividades? Essas atividades, elas são direcionadas para mulheres. Elas tem certos horários que elas levam os bebês a partir de 40 dias de vida, e os bebês ficam nos carrinhos, e o carrinho é uma ferramenta importante durante a atividade física. Porque o carrinho ajuda a mulher a fazer todos os tipos de exercícios, membros superiores, membros inferiores, abdômen, corrida, né? A gente tem grupos de corrida, as mães correm com os bebês no carrinho, caminhadas. Então, assim, são momentos que a gente, são oportunidades que a mulher tem de estar fazendo um benefício para a sua saúde, está trabalhando a estética ao lado do filho e ao lado também de outras mulheres. Porque esse encontro de mães é importante também. Elas verem que elas não estão sozinhas, elas trocam figurinhas, tudo, né? Trocam conversas, trocam carrinhos e trocam tudo mais. Experiências, né? Aconteceu comigo, hoje para dormir foi assim, E as mães que participam desse projeto, elas tendem a voltar ao corpo normal, assim, mais rapidamente, com certeza, né? Com certeza, né? Que o objetivo é esse. A gente tem o foco, né, do trabalho físico, é o restabelecimento, especialmente da musculatura da pelve, né, do abdômen, da pelve, dos glúteos, coluna. Então, toda a musculatura corporal, mas a gente foca na musculatura que ficou mais prejudicada durante o período gestacional. Então, a mãe tem outro benefício, a musculatura que ficou prejudicada no período gestacional e quando amamenta. Exatamente. Porque quando ganha o neném, a mãe faz muito trabalho nos membros superiores, nas costas, porque às vezes amamenta à noite, a posição, né? Todo mundo que tem a postura bonita, né? Que fica e tal. E isso vai resgatando a autoestima, vai te dando autoconfiança de fazer uma mãe mais forte, uma mãe desapegada, segura, porque ela tem o filho dela lá. Tem o controle da situação. Muito legal. E fica tranquila, né? Sabendo que o bebê tá ali, né? Exatamente. Se chorou, quer mamar, pode dar mamar ali, amamentar. Isso pode, né? exatamente. Certeza, durante a atividade, a criança acordou, porque geralmente eles dormem. Quando eles são maiorzinhos e eles estão participando, às vezes a mãe está carregando o filho, eles ficam na gargalhada e tal, mas geralmente dorme. E quando está dormindo, se acordou, está na hora de amamentar, não sei o que, elas param a atividade, podem ir lá fazer. Que ideia bacana. E outro foco do projeto também, Débora, é que a gente leva essa atividade física para as mães ou para as mulheres onde elas estiverem. Então, por exemplo, grupos fechados em condomínios. Muitas vezes tem prédios, aí tem 5 mães, então elas querem fechar uma atividade física, a gente vai até elas, não sou eu, a Graziele, são nossos profissionais, então tem essa possibilidade também da gente levar essa atividade física, né, esse momento até as mães, às vezes difícil de deslocamento, então a gente tem essa possibilidade também. Bacana. Né? Então, a gente vai ter que fazer um intervalo agora, mas a gente vai ouvir uma música que foi escolhida aí pela Vitória, que é Trembala, de Ana Vilela. Por que você escolheu essa música? Essa Vitória? música é uma música nova, né, Thaís? Ela está sendo bem compartilhada nas redes sociais. É uma música, né, que fala da rapidez, né, do tempo, da rapidez da vida, que a vida é um piscar de olhos. E cada vez está passando mais rápido, não é? Com certeza. Então vamos ouvir Trembala, Ana Vilela, pedido da Vitória Goulart.